Bora mergulhar numa história de 2000 anos atrás que fala, e muito, sobre a nossa busca por sentido hoje em dia. E o mais legal é que essa busca é uma coisa que conecta a gente através do tempo, desde a antiguidade até agora. Sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Uma inquietação que fica ali cutucando a gente para procurar respostas, para achar um propósito maior? Pois é, essa busca não é novidade não. Na verdade, é um sentimento que une a humanidade há séculos. E é exatamente essa busca que nos leva para a nossa história de hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga. A gente vai aterrissar em Atenas, bem na hora em que o apóstolo Paulo chega e encontra uma cidade inteira vivendo essa mesma inquietação. Então, o nosso cenário é Atenas. E, gente, não era uma cidade qualquer. A gente está falando do epicentro da filosofia, da cultura, da arte. Um lugar onde novas ideias simplesmente fervilhavam em cada esquina, junto com estátuas e templos para todos os deuses que se possa imaginar. No meio de tanta religiosidade, o espírito de Paulo ficou assim, provocado. Mas em vez de sair criticando, ele decidiu agir. Ele foi para onde as pessoas estavam, nas sinagogas, nas praças, e lá todo dia ele começou a apresentar uma ideia que ia mudar tudo. E a mensagem dele era bem radical, viu? Falar de um Deus que tinha ressuscitado dos mortos. Para os pensadores gregos isso era algo completamente novo, super intrigante. Foi uma ideia tão diferente que a elite intelectual de Atenas quis ouvir mais. O interesse foi tão grande que os filósofos o levaram para um dos lugares mais prestigiados da cidade, para que ele pudesse apresentar suas ideias de forma mais oficial, digamos assim. O palco estava montado. E esse lugar era o Areópago. Pensa nele como se fosse a suprema corte das ideias em Atenas. O que o Paulo falasse ali seria analisado nos mínimos detalhes pelos maiores intelectuais da época. A pressão era enorme. E é aqui que a gente vê a genialidade da abordagem do Paulo. Ele podia ter chegado atacando os ídolos, condenando a religião deles, mas ele fez o contrário. Ele não buscou o confronto, ele buscou a conexão. E tudo começou com uma simples observação. Enquanto ele andava pela cidade, ele viu vários altares, mas um em especial chamou a atenção. Um altar com uma inscrição bem simples, mas muito poderosa: ao Deus desconhecido. Esse altar se tornou a ponte perfeita. Em vez de acusar, Paulo usou isso para elogiar. Ele chegou e disse algo como: Atenienses, vejo que vocês são muito religiosos, porque andando pela cidade encontrei um altar escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente quem eu vim anunciar. Que sacada! A partir dessa ponte, dessa conexão, Paulo começou a preencher as lacunas. Ele começou a descrever quem era esse Deus que eles já buscavam, mesmo sem saber o nome dele. Ele apresentou um Deus muito maior do que qualquer templo de pedra, porque foi ele quem criou o mundo inteiro. Um Deus que é a fonte da nossa própria vida, do nosso fôlego. E o mais incrível, um Deus que não está longe, inacessível, mas que está perto de cada um de nós, esperando para ser encontrado. Tá, mas o que essa história de 2000 anos tem a ver com a gente hoje? A lição aqui é incrivelmente prática e, olha, muito poderosa. A confiança do Paulo não vinha de um roteiro decorado, mas de um relacionamento pessoal. Ele conseguia falar com tanta coragem porque ele conhecia aquele de quem ele falava. A convicção dele era de verdade, sabe? Genuína. E aqui está a mensagem central que a gente pode tirar disso tudo. O serviço, a ação, começa no conhecimento. Primeiro a gente busca conhecer a Deus de verdade, pessoalmente, e a partir dessa experiência que a gente consegue falar sobre ele de um jeito autêntico para os outros. No fim das contas, a grande lição prática que Paulo nos deixa em Atenas é sobre empatia e conexão. É sobre ter a sensibilidade de observar, de entender o que o outro busca e de encontrar um ponto em comum antes de apresentar as nossas ideias. É sobre construir pontes, não muros. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. No nosso mundo de hoje, quais são os altares ao desconhecido que estão por aí? Onde as pessoas estão buscando sentido, mesmo sem saber o nome do que procuram? E mais importante, como a gente pode, assim como Paulo, construir uma ponte a partir daí? Fica a reflexão.